Olá, meu nome é Dr. Cristiano Paiva, eu estou aqui para mais um podcast Homens de Sucesso, o podcast que foi criado para você que gosta de empreender, que gosta de prosperar, e isso a gente sempre trata de assuntos interessantes com os nossos convidados, e hoje eu estou tendo o prazer, a honra de receber o Dr. Francisco Garcia, CEO do Grupo Garcia, para a gente bater um papo, né, Dr. Garcia? Seja bem-vindo. Eu que agradeço. É importante cada vez mais a gente mostrar para a sociedade o que nós precisamos, de que nós dependemos, para que a gente possa avançar. Porque eu sempre tenho dito aos homens que nos ouvem, às mulheres, de que o amazonense não precisa de conversa nem nada, nem de esmola. O amazonense precisa de uma política que dê emprego. Exatamente. Porque o que nós precisamos é investidores que cheguem aqui, que valorizem a nossa cidade, mas que investam aqui, para que o nosso povo tenha trabalho. O povo não precisa de esmola, gente. O povo precisa de trabalho. Doutor Garcia, o senhor hoje, graças a muito trabalho, muito preparo, é um dos empresários mais respeitados, reconhecidos do Amazonas e do Brasil, né? Eu queria que o senhor comentasse como é que foi a sua história, que o senhor, resumidamente, foi uma pessoa que teve toda uma influência, né, do pai, que era comerciante, iniciou e finalizou o curso de medicina, mas eu queria que o senhor contasse esses bastidores, como é que foi? É interessante, a gente, quase 80% dos filhos são fruto do que seu pai transmite. É verdade, meu pai, eu fui criado dentro de uma padaria, até que na faculdade, hoje se chamar é bullying, né? Era doutor Chico Padeiro, né? Até hoje meus colegas, e com muito orgulho da turma de 74, a gente sempre se trata por isso. E quando a gente está nas nossas festas, pô, Chico Padeiro, como é que tá? Porque é o carinho, eu entendo Exatamente. diferente. Para mim não é pejorativo de nada. Então, formei em medicina, acordando 4 horas da manhã e 7 horas indo para a faculdade. Nós tínhamos uma padaria que dependia um pouco do interior, que era próximo à Escadaria dos Remédios, na Rua dos Andradas, e ali nós tínhamos alguns clientes que compravam pão e tinha o abastecimento também das ruas, que saía 4h30, 5, para poder ter pão nas periferias, que poucas padarias existiam naquela década, né? A gente avançava de uma maneira muito forte e formei em medicina, até porque queria ser médico. Quando a gente é criança, a gente entendia diferente. Minha mãe, quando eu estava com amidalite, alguma febre, ela disse, liga para o doutor. E eu achava que o doutor só era um médico, né? Então, o sinônimo de doutor era médico. Ninguém chamava o advogado de doutor, ninguém chamava o engenheiro. Na década de 50 e 60, que é a década que eu vivi com mais violência, dependendo da minha mãe, porque a gente adoecia muito, né? Isso. Garganta aquela que pegava o colubiazol, metia na garganta. E a gente... eu achava aquilo bonito. Pô, eu quero ser doutor. E fui. E a quantidade de médicos também escassa na época, muito, né, doutor pouco. Garcia? Então, fui. Minha irmã já era pediatra, doutora Consuelo, uma das... formou-se na Bahia, porque aqui não existia escola de medicina. Não tinha escola de medicina aqui, fui. Depois formei. Tinha uma equipe muito de amigos, caso do doutor Juan Villa, que era meu compadre. Fomos para São Paulo e, chegando em São Paulo, eu vi que eu teria que passar 4 anos me especializando. E já tinha 2 filhos. E comecei a pensar, refletir, e disse, não, eu vou voltar, não tem, porque eu já tinha, antes deles, porque eu trabalhava muito, já tinha um padrão de vida melhor. Exato. E resolvi voltar para Manaus. E abandonei a equipe, que era liderada com o professor Zerbini na época, era a referência, e o Juan seria o nosso cirurgião, eu seria o elemento que faria a parte clínica do grupo. Era eu, Juan, Cagita e o João, nós éramos 4 que íamos ser treinados pelo professor Zerbini para introduzir a cirurgia cardíaca aqui no estado. E abandonei meus colegas. Abandonei porque eu tinha 2 filhos para criar. E o salário que eu iria ter lá, o número de despesas que eu tinha era muito grande, não sabe? E continuei minha vida. E me dediquei a tudo isso. E hoje a gente sabe o que nós fizemos, o que nós investimos, porque tudo que nós ganhamos, nós colocamos na nossa terra. Isso mesmo. Cristiano. Porque só valoriza quem sabe valorizar a sua terra. Então, padaria surgiu, transportadora, surgiu... eram 2 irmãos, né? Eu e o Anselmo, infelizmente, meu irmão já se foi,
entendeu? Mas está o filho dele que está tocando muito bem as empresas, que isso é bom para a gente Muito. saber que a empresa que meu irmão deixou continua crescendo. E continuei a trabalhar junto com o pessoal meu e fizemos uma outra empresa familiar também. Isso, Os meus sócios hoje são meus filhos isso. e a minha esposa. Não tem mais ninguém dentro Do grupo. do grupo. É uma empresa familiar. Nós tocamos isso para que a família tenha, de fato, e saiba que tem que valorizar o que meu pai deixou. Isso. Hoje, eu sempre tenho dito, eu e meu irmão, nós temos isso porque aprendemos com o nosso pai a trabalhar e continuamos trabalhando. Isso aí. Mas não deixei de ser médico. Não, né? com Seu certeza. colega. Eu sei Até disso hoje porque... Meu CRE é meu 680 e sempre paguei o conselho, Isso. sempre fui à eleição lá, os colegas ligavam, a gente ia, e sempre dentro de uma política. Muito, com certeza. E depois entrei na diabo da política, que é um vício por ser amazonense, por ter sido presidente da União dos Estudantes, junto com o presidente do Grêmio, João Leda, lá no Colégio Dom Bosco. Então, eu já tinha alguma coisa que gostava. Mas fui guindado logo a um cargo majoritário de vice-governador. Conta essa história, doutor Garcia, que essa é interessante. O Gilberto, por 2 vezes. Diga-se de passagem, foi um dos melhores e maiores governadores do Estado, Verdade, né? é um nome que a gente tem que respeitar, porque junto com ele nós participamos da Eco 92. A Eco 92 é um fato histórico de que aqueles que queriam e que modificar o nosso entendimento sobre a Amazônia era muito bem defendida por ele. De um conhecimento fantástico, um cara muito forte, estudioso da Amazônia, certo? Sempre tenho dito de que o Gilberto nos ensinou muito a defender a nossa terra e que respeite o homem da Amazônia. Exatamente. Teve aqueles episódios do jacaré, então, quando eu não lembro, numa entrevista, e que deu uma estatística completamente absurda de um número, e ele, na altura, também fez uma estatística absurda. Ele disse, olha, por exemplo, só na região do Médio Amazonas para o Baixo Amazonas, existe mais de 50 milhões de jacaré. Aí a mulher disse, epa, quem foi que fez essa estatística para o senhor? Foi o mesmo que lhe deu a estatística que eu tenho no meu estado, tantos milhões de pessoas passando necessidade. Então, essas são coisas que a inteligência dá na hora. Exatamente. E numa discussão nacional. A Eco 92, nós fomos muito bem representados, porque tínhamos um governador que bateu forte. E conhecia, né? Conhecia. Então, eu era apenas o vice-governador dele. E ele me buscou e foi muito claro. Disse, olha, eu não preciso de dinheiro, eu não quero que alguém me atrapalhe. Então, eu tive alguns trabalhos filantrópicos, fui provedor da Santa Casa, passei pouco tempo como secretário de saúde, né? Então, e depois fui deputado federal, conheço um pouco daquele pessoal, e a vida continuou, e presidente da Federação das Indústrias, como padeiro, justiça seja feita. Não era como eu estou hoje na indústria eletroeletrônica, né? Isso. Eu era presidente do Sindicato dos Panificadores. Participei daqui da reunião em que o nosso presidente Humberto Castelo Branco, em 67, se não me falha a memória, se foi em janeiro ou fevereiro essa reunião, ele dizia a um cidadão que depois eu vim saber que o nome dele completo era Antônio Delfim Neto, ele dizia, Antônio, o que eu posso... Olha só como é a visão estratégica de quem quer o bem-estar de uma população. O que eu posso fazer para salvar essa gente e o território? Porque o militar sempre quer defender o território. Isso, né? Isso. E o Antônio, que é o Antônio Delfim Neto, já era elemento que trabalhava como assessor, disse para ele, olha, presidente, só tem uma coisa. Existe um decreto há 10 anos parado no Congresso Nacional em que a necessidade de se transformar aqui num polo livre de comércio, uma zona franca, certo? Em que o comércio cresça e aí o senhor começa a segurar. Porque, Cristiano, em 62, em 61, em 59, começar, a parte de cima está batida. O pessoal já falava mais espanhol do que português, Isso. Porque nós não tínhamos nenhuma economia para sustentar aquela gente. Então, veio a Zona Franca quando o Castelo Branco disse, olha, eu quero, então, que introduza... Foi determinante, ligue para o presidente do Congresso e mande votar com urgência. Por que, às vezes, eu sou criticado quando eu defendo a Revolução de 60? Eu não defendo a Revolução de 64 porque eu sou brasileiro, não. Eu defendo porque eu sou amazonense. Exatamente. Eu sou amazonense. E, por ser amazonense, ele nos dera a condição de viver. Eu vivi aquela época.
Eu conheço aquela época. Eu participei depois de tudo que aconteceu na década de 67 para frente. Então, nos deu condição de viver. Os mais novos, aqueles que têm menos de 50 anos de idade, 60, eles têm que começar a refletir, estudar o passado como algo de que a gente tenha que valorizar o amazonense, gente. E justiça seja feita. A Zona Franca nos salvou. Nós vivíamos... Se você fizer buscar na história, eu posso te dar alguns exemplos, o número de empregos antes da Zona Franca de Manaus, principalmente na Juta. A Juta empregava quase que 32% de todos os trabalhadores do Amazonas. Era 32%. Nós tínhamos aqui a Brasil Juta, só a Brasil Juta tinha mais de 4.000 funcionários. Mas não é só a Juta industrial, é a juta que vem lá de trás, em que o homem lá dentro d'água, corta e tal, planta, espera. Então, o número de emprego e o emprego que dava a juta era muito grande. E o cara disse, pô, como é que é? Quem era o melhor cliente que nós tínhamos aqui? Era o IBC, Instituto Brasileiro do Café, que comprava 10, 20 milhões de saca. Então, aquilo vai... E no início da década de 50 e final da década de 60, começaram a aparecer os grandes navios graneleiros. Isso. E aí o que aconteceu? Você não precisava mais de sacaria de juta para mandar o café, já ia mais barato e mais rápido. Lógico. E através, os navios graneleiros foram um grande concorrente do nosso setor. E a juta começou a acabar. E depois veio o quê? Veio o plástico. Isso. Então, a sacaria de plástico hoje fomentava tudo aquilo e o petróleo nos deu também uma grande concorrência na década de 50. E a juta acabou. Outra segunda indústria que mais dava emprego eram as madeireiras. Então, quando nós tínhamos... E depois eram as padarias, as serrarias e tudo. Tinham as serrarias, então nós tínhamos 3 grandes empregadores, que era a juta, a madeira e o pão que todo mundo comia. Então, esse pessoal, se você buscar o número pela história, que é importante você começar a buscar o passado para poder criticar o presente. Nós não devemos criticar o presente sem conhecer o seu passado. Não é justo. Isso. Não é justo. Então, em 67, nós tivemos o episódio, tivemos a Zona Franca de Manaus, com todas as suas vantagens. Eu lembro que só na Joaquim Nabuco, com menos de 2 meses, o fabricante chinês de cigarro se instalava e eram as maiores fábricas de cigarro do Brasil aqui, em Manaus. O que aconteceu? Um Galaxy, não sei se você lembra do Landau. Lembro. Do Ford Landau. Isso. Ele era vendido em Manaus pelo preço que tu compraria um Fusca lá em São Paulo. Então, o governo começou a ver e nós... Decolaram, né? Começamos a decolar. O comércio era alzo intransitável. Você vê Marechal Deodoro, a Quintino Bocaiúva, aquela região da Eduardo Ribeiro, não se conseguia. Por quê? Porque nós tínhamos uma Zona Franca livre. Bebidas. Aí foi quando começamos a ser cortados. Isso. Fomos cortados porque não podíamos ter os incentivos para tudo isso, porque o Brasil ia quebrar, justiça seja feita. Para nós seria a maior maravilha do mundo. Isso. Mas a Souza Cruz já estava vindo para Manaus naquela época. Se os caras têm, eu não vou fabricar mais cigarro aqui. Lógico. Porque você sabe, parece que o cigarro chega a 80%. Isso, a tributação altíssima. Tributar IPI, não sei o fisco, tudo isso. Então, isso tudo era isento mesmo. E nós começamos a ser penalizados com isso. O comércio... Nós ainda continuou crescendo por mais uns 10, 15 anos. Isso. Você lembra de que muita gente vinha, com os sacoleiros, vinham comprar aqui para levar... Essa história é tão... Videocassete. Exatamente, mas essa história é tão interessante. Eu sou goiano, né? Eu acho que eu já falei isso aí para o senhor. Então, meus pais, goianos também, meu tio morava em Manaus. Ele era um dos sócios, ajudava lá o Camões. Não sei se o senhor lembra disso. Era o Einstein, né? Começou pelo Einstein. Certo. Aí depois... Tinha os 2 cursinhos. Exatamente. O Einstein e o Camões. E o Camões. Pois é, meu tio era um dos sócios do Camões. E minha mãe com meu pai vieram para visitá-lo, né? E aí meu tio deu a ideia, falou assim, chama Jerônimo Miana. Jerônimo, faz o seguinte, para você custear a sua passagem, para você vir tranquilo, você faz o seguinte, você já vê logo se alguém aí quer videocassete, porque você compra aqui, e leva vende, e paga a passagem, você vai ficar com o dinheiro no bolso. É. Então, essa época realmente foi uma época que eu cheguei a
a presenciar isso. Eu era bem pequeno, mas década de 80, né, doutor Garcia? Por aí. E realmente fazia muita diferença. Pô, E aí entra a questão dos sacoleiros, né, que movimentavam muito, né, a economia. Movimentar. E nós tínhamos uma participação, eu representei no Conselho da SUFRAMA o ministro Andreasa, certo? Aqui o superintendente era o Rui Lins, certo? Mas naquela altura, o que acontecia também? Nós tínhamos uma cota de importação, não era como hoje, você importa o que quiser. Então, o que acontecia? O governo federal dizia, olha, são 10 bilhões de reais. Então, você sentava lá com o Conselho da SUFRAMA e dizia tanto para o comércio, tanto para a indústria importar. E não tinham critérios. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar os critérios, não porque eu seria beneficiado, mas que eu achava justo. Lógico. Eu digo, por que nós não vamos introduzir critérios dando pesos diferenciados? Quem chegou aqui, quem já está aqui. O que é? Aí eu fui beneficiado. Lógico que eu não iria fazer e nem iria mentir, nem dizer. Eu disse, olha, eu sou beneficiado, mas eu acho justo de que a gente pegue a distribuição das verbas para o comércio e para a indústria com 3 segmentos. Primeiro, o número de empregos gerados que você tem. Segundo, o imposto que você deixa que você vai deixar para o Estado, que é importante. E terceiro, que eu acho também de muita importância, a tradição da empresa. Isso. Aí é que eu me incluía. É o legado, a empresa é de 1932. Aí você teria esses 3 pesos para dividir os recursos. E aquilo ali era feito uma divisão com critérios. Então, beneficiava quem já estava aqui. Isso. Porque a busca daqui foi muito grande para a Zona Franca. Aqueles que tinham entendimento, nós, amazônicos, não conhecíamos muito bem o que era isso. Mas de lá veio a inteligência formal sobre uma área de livre comércio. E eles levavam vantagem. Mas se introduziu. Isso. A Honda veio para cá, e você veio naquele LG, tempo todo. Philips. Aí começaram a vir já mais recente essas outras. Mas uma das primeiras, grande, foi a Honda, que a motocicleta hoje parece que é a segunda maior do mundo deles em produção. Hoje fabricam cerca de 100 mil motocicletas por mês. Então, isso tudo faz parte do que a gente chama de que uma economia crescente precisa, que é o investidor, aquele que tem dinheiro que deixa emprego. Porque se você não tiver investimento, você não na verdade, né, doutor Garcia, isso aí, a gente até conversou antes da gente iniciar o bate-papo, é um CNPJ da empresa do senhor que já vem do seu pai. Já. Né? Nossa empresa nasceu em 1932. Olha só. São 90 anos. 90 anos. 90 anos. E a gente sabe que no Brasil, a quantidade de empresas que durante a sua trajetória, elas vão à falência, né? Bom, então, assim, hoje, para a gente ter um CNPJ de mais de 90 anos, aí tem por trás, né? Lógico, muita competência, valores, né? Que isso aí também é muito importante, né? Isso aí eu sei que a gente discute muito, que são os valores pessoais e da empresa, né, doutor Garcia? E uma outra coisa também que eu assim, sempre admirei muito no senhor é a prosperidade. Então, assim, o senhor é um homem próspero. As histórias que o senhor me conta, das pessoas que o senhor já ajudou, e muitas vezes eu falo que a ajuda, principalmente aquela ajuda que o senhor não sabe nem direito quem o senhor está ajudando, mas o senhor já se antecipa para ajudar. Isso é gratificante, né, doutor Garcia? Eu acredito que, embora a gente não tenha tanto esse tipo, mas a gente tem que fazer um pouco. Lógico. O desemprego está muito grande. Muito. Viu? Hoje nós estamos sentindo, e eu acredito que a gente vai sentir ainda mais um mês ou 2, o problema das necessidades que o nosso povo vai passar, principalmente do interior. Certo? E a capital pode ter, e isso faz parte com que os políticos começam na atividade, começam a refletir e exigir do governo federal uma saída da 319 com mais velocidade. Isso. Nós tivemos o episódio da pandemia. Da pandemia, não com a tinha falta de oxigênio. Nós não tínhamos estrada para chegar aqui. E depois ainda buscamos alguma coisa na Venezuela, usando a 174, isso. E que acabou sendo uma tragédia. O Amazonas começou a montar. E isso graças a quê? Graças a não ter um acesso que nos dê uma justificativa. Isso não é bom. Então, o pessoal do meio ambiente, a gente tem que começar a fazer uma reflexão. Não é por aí. Nós temos que pensar no povo, nós temos que pensar no progresso. Exatamente. Agora, a estrada está aberta, as vicinais que vão ser introduzidas, mas aí vem progresso, se tiver planta. Nós temos que começar. O Amazonas só tem
pouco mais de 2% da sua área devastada e começam a nos penalizar com tudo isso. O direito que a gente quer é crescer, nós queremos desenvolver. Se nós não tivermos investidores, pessoas que venham para cá, nós não vamos crescer nunca, gente. Nós precisamos atrair. E para atrair tem que ter a estrada. Não, e outra coisa, né, doutor Garcia? Sem contar a questão do modelo Zona Franca, que vira e mexe, ele é ameaçado, ele né? é ameaçado. Então, se a gente não criar um modelo alternativo, né? Então, a gente não vai sair dessa mesmice, a gente acaba virando muito refém, né? É verdade. E estamos hoje refém. Hoje o Parque Industrial representa o número de empregos considerados, porque diretamente são mais de 100 empregos gerados. E tem os indiretos, que reflete por 3, 4. Isso. Então, quanto a isso, você tem que ter, acima de tudo, uma avaliação tranquila, para você não levar números assustadores que não são verdadeiros. Exatamente. E isso prova, se você pegar na Receita Federal o número de impostos federais recolhidos na Amazônia, você vai ver que o Amazônia recolhe de goleada mais imposto federal do que o estado do Pará. Olha só. E nós só somos pouco mais de 4 milhões de habitantes, e o estado do Pará é 8 a 9 milhões, quer dizer, são 2 vezes maiores do que a gente e recolhe impostos federais menos. E nós ainda somos uma área incentivada. Isso, na minha opinião, sempre eu tenho dito. O governo nos dá com a mão esquerda e puxa com a mão direita. Então, ele leva muito. Nós não somos 100% como éramos logo no início da Zona Franca. Nós éramos Zona Franca mesmo. Hoje nós pagamos muitos impostos. Você sabe até como profissional quanto imposto você paga. Com certeza. Isso daí avalia de uma certa forma de que nós temos que brigar, porque o retorno que o governo nos devolve não é igual. E isso aí é muito interessante, né, doutor Garcia? Isso aí é uma coisa que a gente que se considera hoje empresário também. O problema não está em se pagar o imposto, né? Não, o problema está para onde esse dinheiro, esse recurso, ele vai ser canalizado. Por exemplo, essa questão aí da BR-319, isso aí já é uma coisa já crônica, né? Crônica, verdade. Entendeu? Vários sinais de que isso aí tem que ser resolvido. Talvez a pandemia tenha sido o apogeu disso aí, né? E lógico agora com essa questão da seca, né? A seca, isso nos dá muita tristeza, até porque existem locais que vão passar muita necessidade. Muita necessidade. Água potável, não sei o número de poços artesianos existentes nessas cidades para abastecer água para esse pessoal. E alimentação. Isso. A alimentação, a tradicional alimentação, porque o nosso povo não produz muito a cesta básica, é o arroz, o feijão. Exato. Um pouco de farinha você vai ter, mas o resto vai depender. E isso vai faltar, porque não tem como chegar lá. E aí outra coisa também que o senhor falou, por exemplo, a 319, lógico, vão ter as vicinais, etc. Mas hoje já existe tudo isso aí informal, né? Sem controle, aí entra queimada, desmatamento. Isso daí é fantástico. Isso, quanto a isso, não há a menor dúvida. E você vê os municípios, a estrada de Porto Velho até o Humaitá, é uma beleza de Exatamente. Estrada. E o Humaitá está crescendo. E muito. Então, isso daí nos dá um outro diagnóstico de que o porto de Humaitá passa a ser daqui a pouco mais importante que o porto de Manaus. Então, se a gente tivesse a estrada até Humaitá boa, aí poderíamos muita mercadoria entrar por Humaitá, somente, e seria alguma coisa que poderia ser discutível. E isso ninguém sabe como sair. Porque nós temos uma exportação também, o polo industrial exporta muito. Isso. E depende, hoje, via aérea. Você mandar os navios que aqui aportam, a cabotagem é uma cabotagem muito difícil, certo? Para o sul e para o sudeste. Então, você vai por via aérea e depende, você pega as suas carretas, o que acontece? Coloca em cima de uma balsa e pega no Porto de Belém e o Porto de Porto Velho. Porto Velho está fechado, porque você não chega lá, vai para Belém. De Belém você pega a Belém, Brasília e leva a sua mercadoria para fora. Só aí você já perde 4 dias quando você poderia, que é com menos de 10 horas, chegar em Porto Velho pela estrada. Isso. O custo disso daí? Altíssimo, né? Altíssimo. Então, são coisas que têm que ser discutidas com inteligência, mas, acima de tudo, com valor político. Tem que ter o componente político para que o Estado do Amazonas tenha e possa sobreviver.
Doutor Garcia, uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, depois, lógico, para a gente vir bater esse papo aqui, eu pesquisei, analisei muito a respeito do senhor como empresário, como empreendedor. Como é que foi? Porque as pessoas que vão estar ouvindo, vendo esse podcast, eles sempre querem saber de quem faz, e o senhor é uma das pessoas que produz muito aqui no estado. Como é que o senhor coordenou? Por exemplo, nós começamos numa padaria, aí depois o senhor foi diversificando os seus negócios. Como é que foi essa virada de chave? Primeiro, nós fomos criados dentro da alimentação, né? Então, da padaria nós montamos torrefação de café, porque na padaria nós tínhamos, além da fábrica de bolacha, a fábrica de macarrão, e saímos para a torrefação de café e verificamos também que quem compra o café, compra o pão, compra o macarrão, comprava o café e comprava também a carne. E saímos para os frigoríficos, né? Olha só. Mantínhamos frigoríficos e tínhamos dificuldades, pagávamos caro a transportadora. Então, montamos uma transportadora em São Caetano para trazer a mercadoria de lá para cá, certo? Então, tínhamos uma transportadora que transportava nós. Quando foi na meado da década de 70, para o final da década, surgiu a General Motors, nos procurou para poder montar um novo concessionário. Naquela altura tinha o Braga Veículos, que era do senador João Braga, certo? E eles vieram nos oferecer. Mas nós não somos desse ramo e tal. E um amigo nosso de Recife disse, não, mas você é importante. Ele disse, não, mas nós logo no início botamos dificuldade, porque nós não entendíamos o que era. Nós éramos da área de alimentação. E nos forçou a entrar no segmento automotivo. Exatamente, com a Chevrolet. Isso. Tínhamos um terreno na Constantino Nery, que era do supermercado Royale, ali era o depósito do Checkmate, e fizemos uma compra do Royale, a parte frigorífica dele e a parte do depósito deles, que era do Checkmate, que eles haviam comprado o Checkmate, o Royale. Havia feito uma troca com Lapa, né? Isso. O seu Alexandre e o grupo Royale comprou e nos vendeu e introduzimos ali. Começamos com muita simplicidade, ali era um depósito de mercadoria com a marca Chevrolet. Você já pensou num depósito de mercadoria, você botar uma marca Chevrolet? E começou a dar certo. Saímos e depois começamos a saber que era interessante você diversificar. Isso. Porque não ter toda, como diz o cara, os seus ovos dentro de uma cesta com só. certeza. Porque a cesta caindo quebra tudo. Exato. E começamos a diversificar. Além da transportadora, aí viemos com a Chevrolet e entramos no campo da comunicação, com o jornal, a área o Morinha nos chamou, tal, quis nos repassar o jornal A Notícia, na época. Isso. Era o segundo jornal de Manaus, junto com a Crítica, e ficamos com o jornal. Depois entramos com a televisão, TV Bandeirante, que somos até hoje concessionário da Rede Bandeirante, embora pouco vá lá, mas é uma emissora de que eu tenho uma amizade muito grande com o Johnny, né, que é o dono. O dono não, é da família Saad, né? Isso. Ele é o que toca a empresa. Lá também é uma empresa familiar. Muito grande essa empresa, essa é grandona mesmo, que é a empresa Saad, que são mais de 25 empresas que ele tem. E nós somos sócios aqui na região, eu e a família Saad, o Johnny. Eles me pagam um aluguel pelo imóvel e somos sócios no que diz respeito e me dá tranquilidade. Ótimo. De administrar de longe sem ter muita preocupação. Lógico. Isso tudo fez com que, depois, mais tarde, um pouco para lá, iniciamos também com veículos, com uma outra marca, a Citroën, mas tinha muita reclamação por falta de peça, não sabe? Isso. Os amigos, o cara pega o telefone, Garcia, meu carro está lá há 40 dias e não sai. Mas eu, como concessionário, muitas vezes o pessoal não entende. Eu sou obrigado a colocar peças originais. Exato. E a fábrica a Citroën tem muita dificuldade de entregar a peça. E com isso, o carro e as reclamações eram grandes. Isso. Acabamos abandonando a Chevrolet, a Citroën, em virtude, a gente, por ter mais clientes amigos do que clientes mesmo, não tínhamos como acompanhar. Isso. E foi melhor. Eles querem saber de uma coisa? Evitar. E com isso foi criado o negócio. E, ultimamente, fomos para o setor industrial,
onde temos a GBR hoje, que é a maior empresa do grupo, apesar dela ser a mais nova, ela nos dá a condição de fabricar qualquer tipo de aparelho. Por quê? Olha só. Porque nós podemos fabricar desde um telefone celular até porque nós fabricamos as placas. Olha só. O resto é a montagem. Isso. Todos eles têm. Nós fabricamos as placas, então nós temos hoje fabricamos os telefones celulares da TCL, que é uma marca fantástica, certo? São nossos parceiros, então nós usamos a marca TCL com eles, certo? Então hoje os telefones TCL, pelo custo-benefício, na minha opinião, o melhor que tem, pelo valor que você paga, pelo que ele tem. Alta tecnologia, um produto espetacular e são grandes companheiros, não sabe? E uma fábrica que tem nome. Lógico. O nome TCL é um nome muito forte nesse ramo. Então, eles têm aqui no Amazonas a fábrica deles, que eles fabricam lá o televisor e o ar-condicionado. E nós fabricamos para eles e comercializamos. A GBR hoje, então, ela é a principal empresa do grupo. Ela é a maior. Isso. A principal, a gente tem que sempre dizer que é JG Rodrigues, que é o nome do meu pai. Com certeza. Ele é que é o responsável por tudo isso. Então, o nome JG Rodrigues, que é a empresa que tem 90 anos, ela lembra quem? José Garcia Rodrigues, que é o nome dele. Então, é a abreviatura, Companhia Limitada, que é uma sociedade familiar. Excelente. Doutor Garcia, e hoje a GBR, ela, em termos de funcionários, entendeu? Como é que é hoje? Quais são os números? Olha os números lá, o que foi? Nós começamos a atrair parceiros grandes para lá. Nós temos lá dentro conosco, dentro do nosso, digamos, complexo, não, da nossa planta, isso. Nós temos uma empresa como a Hikvision. A Hikvision é o maior fabricante de câmeras de segurança do mundo. Então, eles são nossos parceiros, estão lá dentro conosco. Nós fabricamos as placas e eles comercializam o produto, certo? Nós temos a Gertec. A Gertec é uma das maiores fabricantes de máquinas de cartão. Opa! Máquinas de cartão. Ela tem uma produção fantástica aqui e abastecemos também a fábrica deles da Bahia com as placas, certo? Tem uma fábrica na Bahia e eles têm uma fábrica conosco dentro da nossa planta. E temos a Telescom, que fabrica para Vivo, para TIM, para esses clientes grandes, os modem que tu deve ter na tua casa. Com certeza tenho. Então, eles são fabricados lá, certo? Então, é o maior fabricante nessa rama, que é a Telescom. Então, são parceiros que estão dentro da nossa planta, nos ajudam a comercializar e a desenvolver o número de emprego. Então, hoje nós deveremos estar com um problema muito grande no refeitório, certo? O refeitório hoje é um refeitório muito pequeno para o número de empregos que nós temos lá, cerca de 2.000 pessoas. Olha só. E essas 2.000 pessoas, nós temos que começar às 10h30 a ceder ao almoço para poder fazer o giro. Fazer o giro. Então, com a ajuda de Deus, a partir do mês de novembro, isso está resolvido. Olha que beleza. Temos um parceiro muito bom, que é o da VV Refeições, certo? O Vanderlei tem nos participado conosco em que a gente melhore a condições do refeitório dos nossos funcionários e acabar aquele negócio, nós estamos fazendo um refeitório para suportar até 3.000 pessoas no decorrer do giro. Olha só, não seria as 3.000 de uma vez. Então, esse refeitório é que eu acho que daqui mais uns 40 dias já está em fase terminal, como diz, de conclusão, nós teremos. Então, são coisas pequenas, mas que a gente nos orgulha de dizer sempre para os nossos amigos. É importante o dinheiro que a gente ganha na nossa terra, investir na própria terra. Porque o povo quer emprego, gente. O povo não quer conversa, não. E só se faz emprego com dinheiro. Exato. Não venha me dar outra solução que vai dar emprego. Milagrosa, né, doutor Garcia? Não existe isso no mundo todo. Então, é importante mostrar a nossa realidade e atrair quem tem dinheiro que venha para cá. Não, e outra coisa, né, doutor Garcia? Eu acho que o mérito, né, do empresário que tem uma mentalidade visionária, empreendedora, é valorizar e dar condições de trabalho para o seu funcionário, seu colaborador, né? Acho que as grandes empresas hoje, elas prezam isso aí, né, doutor Garcia? E a GBR é um exemplo, né? A GBR, apesar de ser, na minha opinião, uma empresa ainda pequena para a média, engatinhando e aprendendo com os outros,
mas ela tem uma equipe muito boa, eu tenho bons funcionários, isso nos ajuda, tem pessoas competentes lá dentro que nos dão tranquilidade no crescimento, porque se você não tiver uma mão de obra qualificada, você não tem como avançar dentro de tudo isso. E isso faz parte do jogo político comercial. Isso. Eu lembro quando eu fui presidente da Federação das Indústrias, nós tentamos fazer diversas reuniões de terceira rida, que foi em Santarém que eu presidia, fazer a terceira rida. Eu me aconselhava muito com uma pessoa, para mim, um dos maiores historiadores e um maior em tudo, até na parte econômica, que se chamava Samuel Benchimol, entendeu? Esse me acompanhou a Santarém, me auxiliou muito e me orientou. Aprendi muito com ele, entendeu? Era uma pessoa, não sei se você chegou a conhecer. Não cheguei, infelizmente não. Ele era uma pessoa muito tranquila, calma, falava bem e tinha o conhecimento que nós não tínhamos. Então, nós tínhamos que aprender. Ele foi que me ajudou na terceira rida, que se deu em Santarém, e eu tive a oportunidade de presidir, que é a reunião de investidores da Amazônia, aí chamada terceira rida, e depois começaram a não reconhecer a gente. E o professor Samuel, deu um show em conhecimento, mostrando a nossa realidade, para que o povo saiba que a gente quer trabalho, Lógico. A gente quer que os investidores venham para cá. E essa situação é uma parte da história que a gente viveu. E a gente tem que saber aconselhar o futuro pensando no nosso passado. Se a gente não souber o que nós passamos, nós não podemos, gente, nunca chegar ali adiante. Dr. Garcia, isso aí é importante a gente sempre estar destacando, porque o que eu vejo, né, e eu tive a oportunidade de falar com o seu Jaime Benchimol. Então, filho, um cara muito inteligente. Né? Muito. É assim, ó, as pessoas que realmente fizeram a diferença lá atrás, o reflexo, o legado que elas deixaram, impulsionaram muito o Amazonas. O pai do senhor, o próprio seu Samuel Benchimol, fizeram a diferença. Fizeram. Né? É porque se você lembrar, você vê as maiores empresas no decorrer do início do século passado desapareceram. Elas desapareceram. Nós tínhamos aqui o JG de Araújo Jorge. JG de Araújo era dono de quase toda a Marechal Deodoro. Ali, desde a drogaria Rosas até a outra ponta de onde era o Correio. JG Araújo, Nunes Tomás. Aí você começa, JS Amorim. Ninguém ficou, porque naquela altura a nossa força vinha da selva. Os grandes curtumes desapareceram 100%. Olha você só. Não tem... Eu lembro que ainda cheguei a comercializar jacaré, catitu, ariranha, onça. Então, isso tudo nós vendíamos. Isso era a economia do interior que sustentava Manaus. Acabou. Você hoje vê couro de onça sendo vendido pelo Peru. Isso. Não se comercializa mais aqui. Então, jacaré, Deus o livre, jacaré que é um ovíparo. Então, não se pode matar um jacaré. E tem episódios que aconteceram aqui na região, em que eu participei como chefe do executivo, como governador do estado em exercício, sobre o problema do jacaré. A lei veio em que, se o agricultor matava um jacaré, ele era preso, inafiançável. Olha só. Eu tive um episódio em que mais precisamente aqui no município de Manacapuru. Certo. Eu vou dar os dados, porque liguei para o comandante militar da Amazônia antes de tomar a decisão, que eu era muito criterioso, porque eu, como era em exercício, eu não era o governador com mandato, eu tive esse episódio na minha vida, em que esse agricultor havia sido preso porque havia morto um jacaré. Isso passou um tempo tal, eu liguei, quando tomei conhecimento, o cara disse, pô, eu achei aquilo um absurdo. Liguei para o comandante militar da Amazônia, olha, eu estou com um problema que eu vou usar minha autoridade de governador. Eu queria trocar ideias com o senhor. Ele disse, pode falar. Eu digo, eu vou mandar. Lá tem 2 policiais federais que prenderam, sabe que aquela força da economia, não pode matar, porque eu queria agradar o mundo, não pensando no homem. Não, no homem que estava trabalhando. O que é que o homem da Amazônia vai viver? Se ele não tiver o que comer. E o camarada, a mãe dele foi que me procurou, tá? No Palácio Rio Negro, antes o Palácio Rio Negro ainda era a sede do governador. Era lá na 7 de setembro. Ela, eu ia saindo e resolvi falar para ouvir.
E ela disse, eu resolvi pegar as dores do sofrimento da mãe. Tu vai ver atrás. Então, eu tinha 12 policiais, mandei soltar na marra e depois não queria briga com o comando militar, né? Para evitar as forças e tal. Não, pode fazer, é um absurdo mesmo. Tal, pode soltar. Então já tinha a força maior, que era o comando militar do lado do senhor, né? E soltei. Agora o dado interessante é o seguinte: depois de 120, depois de uns 5 ou 6 meses, ela chega chorando. Aí diz, aqui o senhor pôde me ajudar? O senhor lembra que eu me procurei para soltar o meu filho? Que foi que morreu. Olha só. Como morreu? O jacaré puxou, ele morreu agora aqui, ele veio sem o braço já todo, ele arrancou o braço dele e ele morreu. Olha só. Agora, como é que a gente justifica agora? Por que ele não podia matar? E ela dizia, a gente matava o jacaré porque a gente tinha medo das crianças. Mas acabou pegando, foi ele. Olha só. O caba que foi preso, olha só a história da vida de quem não sabe e não conhece. A lei veio para punir o homem. O animal estava lá e matou o rapaz aqui no 28 de agosto. Antes tinha outro nome do pronto-socorro, para a gente viver essa situação. Eu pensei que ela vinha falar chorando e tal. Não, queria uma ajuda para levar o corpo. Olha só. Olha como é que é a história dessas leis que existem no nosso país. Impensadas, né? Não, e continua. Você, se matar o jacaré, você está lascado. E agora o jacaré pode te matar e tu não pode prender o jacaré. Vai reclamar para quem, né? Para o bispo, como diz. Exatamente. Mas a gente que vai vivendo, vai tendo esses acontecimentos. Então, são acontecimentos. É um acontecimento isolado? Mas é um acontecimento que veio para alertar o Estado de que nós precisamos tomar. E o Gilberto tomava posições muito fortes contra isso. Você está gostando do nosso bate-papo? Então não saia daí. No segundo episódio, para discutir sobre liderança, sobre economia, esse episódio é imperdível. Aguardo você.